Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme, engenheiro mecânico, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui o torno, algumas partes do torno, ok? Então o torno ele tem algumas divisões que é importante na hora da fabricação de uma peça, né? Então o torno é uma máquina onde eu utilizo para fabricação de peças, por exemplo, parafuso, porca ou qualquer outra parte de uma máquina ou equipamento que eu tenha que fabricar. Eu posso fabricar aqui no torno. Então, o nosso objetivo nessa aula é mostrar para vocês algumas partes específicas. Por exemplo, aqui a gente tem o cabeçote fixo. No cabeçote fixo, a gente pode selecionar a rotação. Qual é a rotação que eu vou trabalhar na usinagem, no desbaste? Eu posso selecionar aqui, ó. Tem várias alavancas e essas alavancas possuem letras e números que eu posso estar regulando, selecionando. Cabeçote fixo. No cabeçote fixo eu tenho a placa de 3 castanhas aqui para esse torno no caso, porque eu tenho um torno que ele possui 4 castanhas ou 3. Esse aqui tem 3 castanhas, 1, 2, 3. Para eu movimentar essas castanhas eu utilizo essa chave aqui. Só colocar a chave lá e fazer o giro, o torque, que as castanhas se movimentam independente, juntas, Eu tenho o torno com 4 castanhas. Quando eu giro aqui no orifício, cada castanha vai se movimentar independente, então eu tenho que girar todas. São 3 orifícios, eu tenho que girar os 3 orifícios para eu ajustar, quando a placa possui 4 castanhas. Então aqui a chave, para ir para a placa. Aqui eu tenho o carro principal. O carro principal ele faz esse movimento aqui longitudinal, ao barramento. Está aqui o barramento. E eu quero movimentar meu carro principal ao longo do barramento, eu utilizo o carro principal. Então o carro principal ele faz a movimentação. Essa movimentação, a aproximação da ferramenta de corte, por exemplo, que fica aqui, com a peça, eu alcanço com o carro principal. Além do carro principal, eu tenho o carro superior. Então no carro superior eu tenho agora um movimento transversal no barramento, nesse sentido, Então eu tenho aqui. Eu vou movimentando aqui e ele vai tendo o movimento nesse sentido, transversal ao barramento. Então, por exemplo, quando eu quero aproximar da minha peça, eu posso utilizar essa movimentação transversal. Esse aqui, pessoal, no carro superior a gente tem a torrete, ou castelo, ou torre. É aqui na torrete, que eu vou colocar a minha ferramenta de corte. Então, a ferramenta de corte ela vai ficar aqui na lateral. Então essa ferramenta de corte eu posso estar colocando aqui uma ferramenta de corte para fazer um desbaste simples, Só retirar o material da peça. Ou se eu for fazer um processo de fabricação de rosca, eu também vou colocar a ferramenta de corte aqui, Então aqui a gente tem a torrete. Para cá, para trás, a gente tem o cabeçote móvel. Então o cabeçote móvel eu utilizo quando eu tenho uma peça agora um pouquinho maior. Então essa peça ela vem lá da placa das 3 castanhas, e vem até aqui, por exemplo. Para que a minha peça não fique oscilando, balançando, para que ela fique em equilíbrio, eu utilizo o cabeçote móvel. Então a peça ela vai ser engatada aqui, vai ter um mandril bem aqui no orifício e que vai ter uma ponta, contraponta que a gente chama. Então eu apoio a peça bem aqui na contraponta. Esse é o cabeçote móvel. Agora, se a minha peça ela for muito maior, exceder, para cá eu posso utilizar ela, a luneta. Então a luneta, ela é o elemento aqui do torno, aonde eu vou utilizar para apoiar uma peça maior ainda. Tá certo? Aqui, pessoal, no carro principal a gente tem a alavanca aqui, aonde eu posso realizar trabalho de desbaste normal, rosca, e esse movimento transversal para lá. Então, por exemplo, se eu quero fazer o processo aqui de desbaste simples, eu só coloco a alavanca para frente, e a ferramenta de corte ela vai fazer o desbaste normal, retirar o material. Agora, se eu quiser fazer processo de rosca, eu venho aqui para baixo. Processo de rosca, quando a alavanca não está indo lá para o local para onde eu quero, eu tenho que movimentar aqui, a alavanca do carro principal. Aí chegou. Aí eu vou fazer agora o processo de rosca. Agora se eu fosse movimentar ali para frente, eu também movimentaria aqui e levo para lá. Agora a torrete vai para lá, no automático.
Se eu fosse fazer uma sangria, que é um corte na peça, eu poderia utilizar isso aqui, ó, no automático. Só que tem que ter muita habilidade para fazer esse processo no automático, tá certo? Essa aqui é uma alavanca onde eu utilizo quando eu estou trabalhando com desbaste no automático. Eu só trabalho com essa alavanca. Para cima, a ferramenta de corte vai sozinha na peça, eu aperto para baixo, ela para lá. E eu saio aqui na mão da peça. Ok? Aqui, pessoal, é o visor, a proteção, né? A pessoa vai estar realizando o processo de usinagem, vai estar trabalhando com óculos. Para baixo, o sentido de rotação, neutro no meio, e para cima inverte o sentido de rotação da placa das 3 castanhas. Ok? Aqui esse vermelho é o botão de segurança. Pode apertar o botão de segurança, quando você está operando o torno e acontece alguma coisa, é uma coisa incomum aí, você pode apertar o botão de segurança aqui, tem outro botão de segurança aqui. Então essas aí são algumas partes do torno. Esse torno aqui é o torno Nardino, né? A especificação dele aqui, o nódulos 220. Né? Então a maioria dos tornos, eles trabalham com essas sequências aqui de alavancas, de letras, né? Ou trabalha com o mesmo princípio basicamente. Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo em relação ao torno, né? É uma máquina para fabricação de peças, e ao longo aí das aulas, né, eu vou postando mais vídeos para vocês aí no Instagram da área de engenharia mecânica. Ok, pessoal? Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem e se inscrevam no canal, ok? Fiquem com Deus.